Eu quero saudar a todos do canal Amarildo Irene, Hora da Verdade, com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Presbítero Amarildo, estarei gravando aqui uma mensagem, a palavra de Deus, ensino, que eu considero que é muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. A Bíblia Sagrada, toda ela é boa para trazer ensinamento, para nos instruir, para nos corrigir, para que possamos ser aprovados. As histórias do Antigo Testamento são todas importantes, traz muitos exemplos para nós, a qual muitos nós devemos seguir e muitos também devemos atentar para os tropeços, muitos tropeços que foram relatados ali, para que nós tenhamos também cuidado. Tudo foi escrito, como diz Paulo, para o nosso exemplo. Então toda a Bíblia ela é boa. Os Salmos têm palavras maravilhosas, tanto tem ensino, como tem glorificação a Deus. Nos impulsiona também a louvar e engrandecer a Deus, que o salmista, recebendo revelação divina, para demonstrar o seu amor, a sua gratidão e também para falar das grandezas de Deus, reconhecendo a soberania, o poder, a glória do Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos também em Provérbios, um livro de muita sabedoria, que traz ensinos maravilhosos, com apenas um versículo. Muitas das vezes nós endireitamos as nossas veredas, os nossos caminhos, e nos ajuda para não tropeçarmos, não pecarmos contra o Senhor. Por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é toda a palavra de Deus. E nesse ensinamento eu quero dar ênfase, dizer para você que a doutrina do Senhor, ela é mais importante do que tudo na Bíblia, para nossas vidas. Eu quero falar nesta oportunidade sobre a sã doutrina. Sã doutrina é todo o conjunto de regras e ensinamentos dada pelo Espírito Santo, que pode santificar todo o nosso corpo, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, que vai purificar todos os nossos membros. Começa pelo coração. Quando nós atentamos, aprendemos a sã doutrina do Senhor, as sãs palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com certeza nós teremos um coração puro, um coração limpo, porque o Evangelho, a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos purificar, de transformar o velho homem numa nova criatura. O propósito do Evangelho não é ter, mas é ser uma nova criatura. É se despir do velho homem e ser revestido do novo, que segundo é a imagem daquele que nos criou. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que no capítulo 4 e o verso 23 de Provérbios nos diz: de tudo que nós devemos guardar, vamos guardar o nosso coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Então tudo começa pelo coração. O coração nosso tem que ser o bom tesouro. Como diz o Senhor Jesus, do nosso bom tesouro tem que sair coisas boas. Aleluia! O nosso coração tem que ser um bom tesouro, tem que ser rico em palavras, em amor, em graça, em sabedoria e misericórdia, para que nós possamos andar na doutrina do Senhor. Então a sã doutrina não é somente o interior, mas é todo. Ela tem condições, através das palavras do Senhor, dos ensinamentos para a igreja, para o povo de Deus. Quando fala sã doutrina, são as sãs palavras dadas pelo Espírito Santo, que tem condições de santificar, purificar toda a nossa alma, todo o nosso espírito e também todo o nosso corpo. Então não pode ficar nada. É purificar olhos, é purificar boca, língua, ouvidos, todo o nosso corpo. Da planta dos pés até o alto da cabeça, a palavra de Deus, ela tem palavras, ela tem ensinamento. Por isso, eu digo para você que a coisa mais importante para a igreja, ela precisa, é bom conhecer as histórias,
é bom ler salmos, mas o mais importante de tudo para a igreja, é obrigação do crente conhecer, é a doutrina, são os evangelhos, são as cartas doutrinárias que foram escritas pelos apóstolos, dadas pelo Espírito Santo, através de Paulo, através de Pedro, através de Tiago, através de João, cartas que traz o ensinamento, a maneira que o povo de Deus deve andar, a maneira que o povo de Deus deve se portar. Então, aí a sã doutrina, um conjunto, é um todo, meus amados irmãos. E, infelizmente, tem muitas igrejas, entre aspas, igrejas, ministérios, que levam a Bíblia pela metade, prega só uma parte, mas não vive ela toda. Talvez tem igrejas que nunca pregaram certas doutrinas. Muitas das vezes tem muitos pastores que nunca ensinaram a sã doutrina para a sua igreja. E eu digo uma coisa, sem o conhecimento, sem o aprendizado da sã doutrina para trazer a santificação, para trazer a purificação na vida do homem, não tem condições de ter comunhão com Deus. Não vai ver o Senhor nunca, porque a palavra de Deus, ela nos diz que sem a santificação a qual ninguém verá o Senhor. E quando João escreve também no capítulo 3 da primeira epístola, ele fala ali que um dia nós temos a esperança de ver Cristo como Ele é, ser semelhante a Ele. Mas neste mesmo versículo, nesta mesma sequência de texto, diz que quem tem essa esperança precisa purificar a si mesmo, assim como Ele também é puro. Então precisa haver santificação, precisa haver purificação. E a única maneira de nós adquirirmos tudo isso é através de meditarmos, aprendermos a sã doutrina do Senhor. Então, neste ensinamento, nesta oportunidade, eu quero dar apenas assim, tipo uma introdução, e nos demais áudios, demais vídeos que nós estaremos postando, eu quero falar de assuntos relacionados a parte por parte. Eu vou trazer ensinamento que fala só sobre o coração, somente sobre os olhos, sobre a língua, sobre todo o corpo. Então nós vamos estar falando, ensinando, trazendo os versículos bíblicos, os textos bíblicos que são concernentes a isso. Porque para Deus, tudo é importante para Deus. Nós somos, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos santuário de Deus. Então tudo que há em nós, tudo, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, tudo é importante para Deus. Deus, Ele faz questão. Tem pessoas que às vezes não acreditam que Deus cuida dos mínimos detalhes, até mesmo como uma unha, um cabelo, mas Deus leva em consideração tudo. Por isso que existem ensinamentos, por isso que existe a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Mateus diz que Deus, Ele sabe até mesmo quantos fios de cabelo existe na cabeça de cada um. Olha como é que Deus sabe, como que Deus cuida. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus faz questão de estar olhando para o homem, de estar observando a conduta do homem, porque um dia, pode ter certeza, meus amados, todas as coisas, todas as nossas condutas serão cobradas, todos os nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, ou elas vão ser aprovadas ou reprovadas por Deus. Então, na hora do juízo, na hora que Deus começa, aleluia, a separar aqueles que são deles, louvado seja o nome do Senhor, Deus, Ele passa a revista, Deus, Ele coloca tudo em balanças fiéis, tudo aquilo que nós recebemos, nós precisamos colocar em prática. Às vezes uma pessoa pode estar com talvez 20 anos que está na igreja, 20 anos de crente, fala, não, mas nunca me ensinaram
o pastor nunca me ensinou isso, mas a pessoa não vai ficar por inocente, porque a pessoa tinha uma Bíblia na sua casa. Com 20 anos de crente, ela pode ler a Bíblia muitas vezes, não é só uma vez, não. E se for dizer para ler só o Novo Testamento, para conhecer a doutrina da igreja, a doutrina do Senhor Jesus, a doutrina do Espírito Santo, eu digo a doutrina do Espírito Santo porque tem muitos ensinamentos que tem pessoas que, muitos obreiros, muitos até mesmo pastores, estão distorcendo, estão dizendo por aí que é usos e costumes, cada um faz de um jeito. Meus amados, meus queridos irmãos, o nosso Deus, como eu já trouxe uma mensagem anterior, Deus não é Deus de confusão. Para Deus é sim, sim, não, não. Se Deus escreve, se Deus inspira os seus servos para trazer o ensinamento na sua palavra, é porque é importante. Deus não joga a conversa fora. Deus não vai inspirar o seu servo para trazer uma página, 2 páginas, vários livros, para trazer uma opção para a pessoa, se ela quiser seguir ou se ela não quiser. Não, é para seguir. E essa regra é para todos. Nós temos que entender que a Igreja de Cristo é uma só. Existem muitos ministérios, mas o ensinamento para Deus, a doutrina é uma só para todas. A única diferença que pode haver dentro de vários ministérios, várias igrejas, é o costume de alguns louvores, é um costume se um bate palma, outro não bate, pouca coisa. Mas a base do Evangelho, a base do ensinamento cristão, das doutrinas, precisa ser o mesmo. Antigamente, todas as igrejas andavam nos mesmos ensinamentos, nas mesmas doutrinas, mas foi o tempo que foi passando, a modernidade, o mundanismo que foi entrando dentro da igreja, que foi corrompendo. Eu conheço, por exemplo, igrejas que já foram igrejas poderosas na pregação do Evangelho, igrejas que tinham grande autoridade para expulsar demônios, igrejas poderosas para trazer ensinamentos, para trazer libertação aos que chegassem. Hoje são igrejas, são ministérios que praticamente estão casados com o mundo. O mundanismo entrou na igreja e não tem mais doutrina, não tem ensinamento santo de Deus mais. Aleluia! As pessoas às vezes se reúnem somente ali para cantar, dizendo que vão louvar a Deus, somente para, aleluia, ali, estar se enganando a si próprio. Mas muitas das vezes Deus já se afastou. O Espírito Santo já não está mais neste lugar. O Espírito Santo não está se agradando mais de certas condutas, de certos líderes que outrora até começaram bem, começaram, como diz Paulo, no Espírito, mas agora já estão andando na carne. As suas mentes estão cauterizadas, não conseguem mais, aleluia, enxergar o pecado. Foram cegadas pelo pecado. O pecado traz uma ceguidão e as pessoas não conseguem enxergar aquilo que é santo. Paulo diz: tudo é puro para os puros, para aqueles que são santos, mas para aqueles que são imundos, todas as coisas para eles é a mesma coisa. Não tem problema, não consegue enxergar mais aquilo que é pecado. E aquilo que foi deixado como doutrina, como sã doutrina, já não tem valor mais. Aí muitos dizem: não, cada um faz de um jeito. Mas para Deus não é assim. Todas as igrejas que proferem o nome de Cristo, todos os ministérios, necessitam, de igual modo, andar na sã doutrina, andar na pureza e na santificação do Senhor, porque senão muitos terão uma decepção muito grande. Muitas igrejas que agora estão deixando a sã doutrina. Como diz Paulo, nos últimos dias,
Muitos terão comichões nos ouvidos e não sofrerão mais a sã doutrina, juntando doutores conforme as suas concupiscências. Aleluia! E desviarão os ouvidos da verdade. Muitos terão uma decepção muito grande, achando que até mesmo no dia da volta do Senhor, que serão arrebatadas, que desta maneira que estão andando, irão entrar no céu. Mas não sou eu que digo, mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que se não se arrepender, se não voltar ao primeiro amor, às veredas direitas, ninguém verá o Senhor. Todos nós, aleluia, isso não é para um, para outro. Se é para um, muitas das vezes as pessoas falam, não, mas não dá para andar em toda a doutrina. É muito apertado o caminho, é muito difícil. Mas se dá para um, se dá para 1.000, para 10.000, dá para todos. A doutrina é para todos. Muitas das vezes nós ouvimos reclamações, até mesmo de muitos jovens que estão em igrejas mundanas, que dizem que Deus ele não exige tudo isso, não precisa de tudo isso, não precisa de se preocupar com o corpo, com a maneira de vestir. E muitas das vezes fala que a porta é muito difícil, apertada, e que Deus, ele só quer o coração. E que Deus vai aceitar dessa maneira. Agora nós olhamos para as igrejas que são doutrinadas, que andam na sã doutrina, e nós vemos tanto irmãos, irmãs, mulheres do círculo de oração, e nós vemos muitos jovens também, que conseguem andar na sã doutrina. Sabe por quê? Porque andam no temor e no tremor do Senhor todos os dias, que procura meditar na lei do Senhor, na palavra de Deus, e que anda no Espírito, aleluia, que sabe que se não obedecer a palavra, sabe que se não andar na doutrina, será reprovado um dia. Então, nesta oportunidade, eu estou aqui dando um alerta por aquilo que nós temos aprendido da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. O nosso canal Amarildo Irene se chama A Hora da Verdade, e nós não postamos nada, não falamos nada que não seja puro, santo e verdadeiro, para trazer a edificação, para trazer, aleluia, o aperfeiçoamento à igreja do Senhor. Nós, pela misericórdia do Senhor, já estamos aí com pelo menos 19 anos de fé. Confesso que também passamos por momentos difíceis, que dentro desta caminhada nós sempre estamos num aprendizado, estamos numa faculdade de Deus, e que nós também outrora tropeçamos também em algumas doutrinas, alguns ensinamentos, mas Deus, o Espírito Santo vai trabalhando, ele vai trazendo a revelação, vai usando pessoas mais experientes, aleluia, para chegar as palavras santas aos nossos ouvidos, tirar as dúvidas, porque nós temos que estar bem atentos, muito sensíveis à voz do Espírito Santo, senão muitas das coisas nós achamos que não tem problema e que não é pecado. E muitas das vezes é pecado e nós estamos fazendo vista grossa, porque falta muitas das vezes nós nos achegarmos mais a Deus, porque falta muitas das vezes nós termos mais uma comunhão com o Espírito, estar mais dentro de uma humilhação, para reconhecermos que esse Deus que nós servimos é um Deus muito santo, um Deus muito puro, um Deus muito verdadeiro, a qual Ele mesmo disse, olha, sede santos como eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver. E todos aqueles que fazem profissão de servir a Deus necessita se apartar de toda corrupção deste mundo, precisa se apartar de toda carnalidade,
precisa se apartar de todo o mundanismo, tudo aquilo que é do mundo, como diz a palavra. Aquele que se faz amigo deste mundo, está fazendo inimizade contra Deus. Porque a palavra de Deus diz, não, 1 João 2,15, 16, 17, não ameis este mundo e nem o que neste mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne é do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Então, quantas as coisas existem neste mundo que para o crente salvo, para aquele que quer morar no céu, aquele que quer ouvir um dia o toque da trombeta, porque a Bíblia diz que a trombeta soará e nós, os que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor com aqueles que morreram em Cristo também. E esse dia está chegando. É tempo de nos despertarmos. É tempo de nós nos santificarmos, purificarmos na sã doutrina do Senhor. Aleluia! Para que possamos ter esperança, para que possamos ter paz, convicção. Aleluia! De quando chegar o grande dia, não sermos confundidos na vinda do Senhor. Pensa bem, que tristeza, que decepção tão grande, as pessoas que estão levando as coisas de qualquer maneira e achando que no dia do arrebatamento vão subir e depois, quando o Senhor vier e esta pessoa ficar e não subir no arrebatamento, que tristeza tão grande! Eu poderia ter obedecido, eu poderia ter ouvido a voz de Deus. Deus usou aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor para trazer, aleluia, para trazer o alerta, para trazer a exortação, a admoestação. Mas eu não ouvi a voz de Deus. Eu achei que do meu modo estava bom, mas não é do nosso modo. Não é o que eu penso, não é o que você pensa. Não é o que eu acho, o que você acha. Mas sim, a vontade de Deus na nossa vida deve prevalecer. Cristo morreu por todos. Assim como Ele morreu por todos, todos nós também devemos morrer. Morrer para o quê? Para o pecado, para o mundo, para as concupiscências, para os desejos carnais, pecaminosos, que venham trazer o tropeço para a nossa caminhada cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, andar na doutrina do Senhor, andar na sã doutrina é a coisa mais importante para o crente. Ele pode não conhecer toda a Bíblia, ele pode não conhecer todas as histórias do Antigo Testamento, mas ele precisa conhecer a doutrina. Assim como antigamente os israelitas precisavam conhecer a lei, todos aqueles preceitos da lei, a igreja precisa conhecer a doutrina que foi dada através dos evangelhos e através das cartas doutrinárias, porque senão não precisaria ser escrita, mas toda a escritura, ela foi escrita para o ensino nosso, para o nosso ensino, para a nossa consolação, para a nossa esperança. Aleluia! E é um tesouro para nós. Procure, meu amado, querido irmão, irmã, atentar o seu coração, os seus ouvidos para a sã doutrina do Senhor. Que você possa ver, aleluia, que você possa entender, aleluia, que o nosso Deus é um Deus que nos chamou um povo seu, especial, zeloso de boas obras, um povo separado, um povo que é luz, nesta terra, um povo que é sal, é um povo que faz a diferença nesta terra.
que anda na doutrina do Senhor, que anda na pureza do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Muitos estão negligenciando, mas o Espírito de Deus ainda está falando. O Espírito de Deus ainda está usando muitos remanescentes que não se dobraram a Baal, que não se dobraram a este mundo, que não aceitou as propostas, prazeres pecaminosos, mas ainda, aleluia, ouve a voz do Espírito Santo, ainda tem o temor de Deus no coração, porque o temor de Deus é o princípio da nossa sabedoria, e a maior sabedoria que um homem pode ter nesta terra é para que ele possa vencer o pecado. Sabedoria é vencer o pecado, é desviar do mal, é saber que Deus se agrada daqueles que andam segundo a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é sabedoria. A sabedoria de Deus, ela é mais louca do que a sabedoria, ela é mais grande do que a sabedoria dos homens. Aleluia! A sabedoria deste mundo, ela é louca, mas a sabedoria de Deus, ela nos traz o caminho da salvação, o caminho da paz, o caminho da alegria, da certeza, da convicção que nós estamos andando no caminho, que nós estamos servindo a Deus verdadeiramente. O Espírito de Deus, ele testifica, porque o Espírito de Deus, ele fala. O Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas para isso, ele precisa desejar, ele precisa crer, ele precisa abrir o seu coração, ele precisa estar no temor de Deus, porque o Espírito Santo é sensível. Se o homem endurecer o seu coração, se o homem fechar os seus olhos, os seus ouvidos espirituais, ele não vai sentir nada. Ele não vai acreditar em nada. Aleluia! E ele vai deixar de fazer a vontade do Senhor. Mas que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes desta palavra, desta oportunidade, desta mensagem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E pode acreditar que os testemunhos, as mensagens que nós temos aí pregado, dada pelo Espírito Santo, pode ter certeza que vai trazer um benefício, pode ter certeza que vai trazer aperfeiçoamento, que vai trazer um bem muito grande para a sua vida. Quando fala a hora da verdade, sabemos que muitas coisas, quando nós deparamos, quando nós estamos no erro, quando nós estamos no tropeço, é difícil ouvir, é difícil aceitar. Até existe um ditado no mundo que fala que a verdade dói. Quando nós estamos nos deparando com a verdade daquilo que nos afronta, naquilo que está dizendo para nós que nós temos que deixar, naquilo que está dizendo para nós que nós temos que mudar, temos que renunciar isto. Nós temos, às vezes, uma dificuldade, mas a Bíblia diz assim: esforça-te, que eu te ajudarei. Esforça-te, meu irmão. Esforça-te, minha irmã. Jesus falou porfiar, esforçar para entrar pelo caminho apertado, difícil, mas leva à salvação. São poucos os que entram por ela. Uma grande multidão até mesmo de pessoas que diz servir a Deus, de pessoas que diz que são evangélicos, infelizmente, estão entrando pelo caminho, pela porta larga. Igrejas que deixaram o caminho apertado e agora estão caminhando, andando numa porta larga, num caminho espaçoso, um caminho mundano, sem doutrina, sem ensinamentos bíblicos. Aleluia! Com
Quase não há diferença de muitos que se dizem evangélicos, de pessoas do mundo que não conhecem a Deus, que estão na incredulidade, que estão ainda, aleluia, na incredulidade, que não conhecem o Evangelho, na ignorância. Mas agora aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que fazem profissão que de um dia diz que aceitaram a Cristo como Salvador, que tem uma Bíblia Sagrada, que vai nos cultos, que ouve, precisa haver mudança, precisa haver uma transformação. O Evangelho, a maior bênção, o maior propósito do Evangelho é mudar o homem, é novamente tirar ele da natureza adâmica, uma natureza propensa, corrompida pelo pecado, tirar ele desta natureza e fazer dele um cristão verdadeiro, andar segundo a imagem de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Este é o propósito do Evangelho, e somente a palavra da correção, somente a palavra da exortação, somente a palavra santa, pura e verdadeira pode purificar o homem, pode transformar o homem, tirar ele, aleluia, da imundícia, tirar ele deste charco horrível de lodo, aleluia, e firmar os pés dele sobre uma rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Pode arrebatar ele do fogo, das trevas, e trazer ele à luz de Deus, num lugar seguro, aleluia, para que ele possa, aleluia, estar em paz com Deus, o seu coração sem condenação, o Espírito Santo na vida desta pessoa testificando que ele está vivendo o verdadeiro Evangelho, um Evangelho de sofrimento, um Evangelho de renúncia, um Evangelho de verdade, transparente, porque para Deus é sim, sim, não, não. Para Deus não tem meio termo. O que está escrito, está escrito. É pela palavra, é pelas Escrituras que o homem será julgado, que vai ter a aprovação ou a reprovação. É pela palavra, é por aquilo que está escrito. Não adianta muitas das vezes a pessoa pegar um versículo e distorcer a Bíblia e arrumar um jeitinho para entrar, para se justificar. Não. A Bíblia é um todo. Aleluia. A Bíblia, ela própria, ela se explica. Aleluia. Então nós temos que tomar muito cuidado. Muitas pessoas estão pegando um versículo e fazendo uma doutrina errônea. Aleluia. Mas que o Espírito de Deus possa, a cada dia, estar trazendo o esclarecimento. Que o Espírito de Deus possa estar iluminando os vossos entendimentos, para que você possa ter, além da leitura das Escrituras, ter a revelação de Deus, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é mentira, daquilo que é santo, daquilo que é profano, para que tenha, aleluia, a convicção de que está vivendo na verdade, como diz Paulo. Examine-se o homem a si mesmo, aleluia, para ver se não está reprovado, se sentir outra coisa de outra maneira. Ainda há tempo de nos arrependermos, ainda há tempo de nos convertermos ao Senhor, porque uma grande porta está aberta, é a porta da salvação, é a porta da graça, a qual Jesus Cristo ainda hoje, Ele é o nosso advogado. Ele, pelo teu sangue precioso, glorioso, Ele tem condições de nos purificar diante do Pai, de nos absolver,
é uma porta grande, é uma porta de bênção, de vitória, mas esta porta um dia se fechará. Hoje Jesus é o nosso advogado, mas amanhã Ele será o juiz, estará num trono branco. Vamos aproveitar, meu querido irmão, irmã, homem e mulher que nos ouve, esta palavra, esta mensagem, este alerta de última hora. É o Espírito Santo que está gemendo, é o Espírito Santo que está, aleluia, sofrendo, desejando que as pessoas ouçam a sua voz. A Bíblia nos diz no provérbio de número 1 que o Espírito altissonantemente está clamando nas alturas das ruas, das encruzilhadas, em todo lugar. Volte-se para mim, volte-se para Deus, aleluia. Clama ao Senhor enquanto é tempo, porque um dia muitos clamarão, porque um dia muitos buscarão ao Senhor e já não haverá mais tempo, a porta estará fechada. Não ande como as virgens loucas, mas ande como as virgens prudentes, para que no dia em que vier o Senhor, o noivo vir buscar a sua igreja, estejamos preparados, dizendo: valeu a pena eu guardar a palavra, valeu a pena eu ser taxado como quadrado, valeu a pena eu ser taxado como dizem por aí. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Muitos que perseguem aqueles que andam na sã doutrina, aqueles que andam, aleluia, fazendo a vontade de Deus. Valeu a pena, porque vamos receber a recompensa um dia das próprias mãos do Senhor, o galardão. Alamandecou mandalabassuribicantar rabacai. Vale a pena ser perseguido pelo amor da justiça, vale a pena ser perseguido pelo amor da verdade, aleluia, vale a pena falar a verdade, vale a pena viver a verdade em Cristo, aleluia, porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua caminhada, e que o Espírito de Deus continue falando mais e mais na sua vida, no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, aleluia, que Deus possa te dar força e graça e sabedoria, para que em tudo possa, aleluia, fazer a vontade do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.